Olá, muito boa noite a todos, tudo bem com vocês? Hoje trataremos um vídeo sobre o assunto de leitura, né? O hábito que mudou minha vida e a forma como eu enxergo a realidade das coisas. Eu, eu já desde muito cedo tenho o hábito de ler mangás, eu tenho o hábito de ler revistas em quadrinhos. Porém, desde o ano passado para cá, do início do ano passado para cá, eu tenho aderido ao hábito de ler livros de fato, ler livros históricos, livros culturais, livros sobre grandes personas da história. E tenho visto que realmente muitas das coisas as quais nós temos hoje em dia advém de pessoas que viveram milênios de anos atrás, talvez até vários milênios de anos, né? E o que isso se traduz na pessoa que eu sou agora, né? A leitura, ela melhora sua cognição, ela melhora sua forma de comunicação, suas palavras, melhora seu vocabulário e aos poucos vai melhorando até mesmo seu aparato social, porque você se interessa por livros aos quais outras pessoas também se interessam, então querendo ou não, seu círculo social aumenta, né? As pessoas falam com você para saber sobre livros aos quais você está lendo e pedem opiniões suas sobre coisas as quais muitas vezes se você não tivesse lido, você sequer saberia que aconteceriam. A leitura, ela na minha opinião, ela serve tanto para anotação, para você ler sobre livros de história, para você ter mais conhecimento culto de fato, quanto para a questão de criatividade. Você pode se considerar uma pessoa criativa, só que você pode tirar coisas do zero, até pode. Só que a chance de tudo aquilo que você quer tirar do zero e bancar de original, alguém 400, 500 anos atrás pensou e já desenvolveu muito melhor do que você. E isso é bem interessante quando você para pensar, porque a maioria das ideias, a maioria das grandes boas ideias já foram pensadas. Leonardo da Vinci, no período da Idade das Trevas, digamos assim, né, na era medieval, já desenvolveu os primeiros protótipos. Ele já tinha protótipos de avião, de helicóptero, de tanques de guerra. E isso mesmo antes de ter conhecimento da pólvora. Isso tudo só conhecimento mecânico, como hastes, como. Como é que é, meu Deus? Como questões de mola e questões também de roda. Ele simplesmente desenvolveu vários modos de enxergar e de ver o mundo à frente dele, somente enxergando a natureza ao seu redor, enxergando o mundo mecânico, né? Sem ter nenhum conhecimento de eletricidade, sem ter nenhum conhecimento de engenharia mecânica, de fato, somente com questões práticas, né? E com puro empiricismo, né? Digamos assim. E a leitura, por exemplo, é um dos meios ao qual chegou esse conhecimento em mim. Chegou o conhecimento de um dos maiores seres humanos em questão de matéria empírica, que é Leonardo da Vinci. Chegou a questão da realidade do tempo relativo de Albert Einstein. Chegou por meio também de Sócrates, Platão, Aristóteles. Todos esses grandes homens da história chegaram a nós por meio da leitura. Mesmo que tenhamos, por exemplo, hoje em dia o advento da internet, o advindo da internet, nós não conseguimos ter certeza se daqui a 1000 anos, por exemplo, nós ainda vamos ter tudo isso. E uma coisa que sempre teremos será livros. Mesmo que eles precisem ser reescritos depois de um tempo, eles são a matéria mais segura. Existem há milênios, mesmo que não escritos em folhas de papéis, escritos em pedras, escritos em, em árvores, por exemplo, e essas coisas se mantêm. Agora que eu parei para pensar, eu falei papel, só que escrito em árvore, meio que o papel vem da árvore, né? Loucura. Prossigamos. E tudo isso advém de coisas muito mais antigas que nós. O fato de você saber ou não da cultura do seu país, o fato de você conhecer pessoas que impactaram na sua vida mesmo sem você saber como. Ai, Pedro, mas como é que eles impactaram na minha vida se eu nem conheço eles? O cara que inventou a roda impactou na sua vida. Você utiliza na roda do seu carro, você utiliza o micro-ondas, a roda do prato, você utiliza em várias outras coisas e você não sabe quem foi que inventou. E ele não deixa de impactar na sua vida por isso. O cara que desenvolveu o fogo
ele impacta na sua vida, até porque boa parte do desenvolvimento civilizacional adveio disso. No celular, mas retornemos à linha de raciocínio, né? Então, todas essas coisas chegaram a nós por meio da leitura, por meio do hábito de conservar o conhecimento. Quanto mais eu leio, mais eu percebo que nós perdemos muito do nosso fator histórico, do nosso fator humano e da nossa filosofia antiga. A verdade é que a civilização hoje em dia, ela está se tornando vazia, ela está se tornando sem propósito. As pessoas estão se tornando mais burras, elas se tornam mais lentas. O hábito de leitura nada mais é do que conservação de conhecimento, manutenção de memória, manutenção de registro histórico. E você, ao parar de ler, você está simplesmente definhando seus pensamentos. Você está deixando de ter um pensamento crítico, um pensamento construtivo em palavras. E você, quando só tem um pensamento construído em memórias e imagens, você simplesmente deixa no adeus dará, digamos assim, porque você não consegue deixar nada concreto. E para você trazer do plano das ideias para o plano material, você precisa transpor em palavras. Muito da nossa cultura que vem se perdendo hoje em dia, por exemplo, são das pessoas se tornando mais lerdas, mais burras, como eu acabei de dizer. Elas se tornam automáticas, se tornam robôs que só reproduzem, como o chat GPT. Quantos colegas eu não vi na escola, por exemplo, 2 anos atrás, utilizando-se somente de redes e tecnologias de ponta, digamos assim, para eles não terem que pensar. Até em que ponto isso vai ser benéfico? Se é que foi benéfico. Porque de que adianta você entregar um trabalho da escola em 40 minutos, só que você sequer teve um pensamento crítico sobre isso, você sequer partiu do zero, você sequer partiu de um pressuposto. Você não fez nada, você só criou um prompt, mandou para lá e teve sua resposta, entre muitas aspas. Se todos os grandes homens da história, todos os grandes filósofos, todos os grandes cientistas tivessem se proposto somente a responder aquilo que os outros tinham perguntado, nós ainda estaríamos na idade das trevas. A verdade é que as pessoas têm que ter um pensamento crítico, bem construído, e têm que ter uma noção de onde o mundo veio, para onde ele está indo. O homem que não conhece da sua história está fadado a repetir os mesmos erros. Todos nós somos suscetíveis a errar, mesmo conhecendo a nós mesmos. Quem dirá não conhecendo o nosso passado? Então, o que eu quero dizer com toda essa resolução é que muitas das vezes você se prende no fato de você ser muito inteligente, você se prende no fato de que você consegue pensar muito, de que você traz perguntas excelentes, só que você não se predispõe a caçar as respostas de outras pessoas. A leitura, ela é um conflito de ideias de milhares ou milhões de pessoas que passaram pela história. Nem todas elas são brilhantes, eu não estou trazendo isso. Eu não estou falando que toda leitura é válida. Mas se você pesquisar a leitura de velhas pessoas, de pessoas aos quais passaram pelo teste do tempo, você sim terá ideias certamente promissoras. Eu não vou dizer que todas elas são válidas ou que todas elas são aplicáveis, mas muitas delas servem para a nossa realidade atual. Platão, com seu modelo de sociedade, questionou muitas das ideias que possuíam na sua época. Sócrates tem um período pré e pós-socrático. Só 2 pessoas na história fizeram isso, ele mesmo e Jesus Cristo. Até porque, após ele, as pessoas pararam de pensar somente, tá, mas o que originou as coisas, mas pararam para pensar no que, para onde a gente vai. Pararam para pensar o que somos nós. O ser humano, ele precisa desses registros para se manter ávido, para saber que certas perguntas já foram feitas e para saber que ele não está rodando em círculos. Não caiamos no conto de que a gente já superou todas as guerras. O fato é que a história demonstra que o ser humano é a guerra. O ser humano está em constante batalha contra si mesmo, contra suas paixões, suas vontades, suas ganâncias, suas ambições. E não importa o quanto você ache que você é superior a tudo isso, ou que nossa modernidade já superou toda essa velhice, na sua opinião. Não superou. Nada disso muda. Todas as pessoas continuam sendo iguais. Você continua querendo ser melhor do que seu vizinho. Você continua querendo ter mais que os seus amigos. Você continua querendo não estudar só pelo fato de você ser
o mais inteligente da sua sala de aula ou da faculdade. E você acaba caindo nesse conto de que a internet ela supre toda a necessidade que eu tenho de leitura, de conhecimento. E esse vídeo aqui é só para trazer realmente um pensamento crítico para cada um de nós. Eu não quero ser o cara chato, eu tenho 19 anos de idade. Desculpe se eu pareço ter uns 30, mas eu não tô nem aí. Se você desgosta desse canal, desinscreve, foda-se. O fato é que você tem que ter um controle da sua vida, de como você enxerga as coisas. E para você enxergar a realidade, nada melhor do que você estar fundamentado nela. E boa parte da realidade histórica está nas leituras. E foi assim que ela mudou minha vida, abrindo os meus olhos para enxergar a mesma. Bom, desejo a todos aí uma ótima semana, fiquem com Deus. Deixa aí o like nesse vídeo se você gostou, curte, se inscreve, manda para aquele amigo que procrastina a leitura pra caramba, monta uma roda de amigos aí para você ter realmente um pensamento mais crítico de leitura, chame pessoas aos quais você vê que têm um interesse em ter um futuro melhor, que gostem do hábito de leitura. E por favor, não se achem melhor do que as pessoas ao redor de vocês só por vocês lerem. Isso não tem nada a ver. É isso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e fiquem com Deus.